Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos, dentro do curso 4 Arquétipos de Atração, falar sobre a Geisha, este arquétipo incrível. Nós estamos numa série de vídeos em que falamos sobre vários aspectos de poder para tentar estabelecer o feminino sagrado. E hoje eu convido você a nós meditar e refletir um pouco sobre o arquétipo da Geisha. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de arquétipos, a gente fala de personalidades, até da sociedade, que se cria uma coisa que a gente chama de mito. Esse mito ele é impregnado na sociedade, no subconsciente das pessoas, e quase sempre ele tem uma representação de poder, uma representação material, uma representação de pessoas que têm, vamos dizer assim, uma vida mais fácil do que outras, seja ela espiritualmente, materialmente. E hoje eu quero estabelecer aqui para vocês um entendimento sobre as geishas e alguns sobre arquétipos, ou seja, os papéis femininos na sociedade do planeta. Primeiro, por que eu faço esse curso? Muita gente pode pensar assim, por que ele está desenvolvendo este curso? Porque há uma distorção hoje do feminino, juntamente com o papel das feministas, de vários aspectos da mulher, onde o feminino sagrado, o real feminino sagrado está sendo abafado. Ou seja, a mulher deveria ter ampliado o seu poder de influência na sociedade, de persuasão, no curso de educação desse masculino, ou seja, muito do masculino hoje foi educado pelo feminino que sofreu. Ao invés de ter estabelecido seu poder feminino, na verdade o que aconteceu foi que as mulheres pegaram e, de certa maneira, como se tivesse que criar assim, olha, eu sofri, mas você não vai fazer, você vai fazer diferente, você vai trabalhar dessa forma, você não vai ser igual ao seu pai. E com isso, às vezes, eliminava-se esse masculino sagrado, forte, que tem a ver com o desenvolvimento, com a ação das coisas, do planeta, da sociedade. Então, quando a gente vê que o papel das geishas mudou várias vezes com o passar do tempo, não quer dizer que este imaginário que está no nosso subconsciente tenha desaparecido. Ele ainda continua firme e forte. O que a gente tem que entender quando se fala de arquétipo é que, por exemplo, eu cito muito o exemplo quando a corte real passava em meio às cidades. Era um evento que na época se parava tudo, Como quando eu era garoto aconteceu o casamento da Lady Di e a gente pôde ver na televisão na época, E o mundo inteiro assistiu, E tudo aquilo foi um papel extremamente importante para que você pudesse, se você conseguir estudar a história, por exemplo, da Lady Di, e você vê a foto quando ela se casa, depois a foto da mulher que sofreu na mão da realeza, e depois acaba gerando outro arquétipo dentro de si, e você vai perceber, através da aparência dela, tudo o que a gente fala aqui, O pessoal fala, Vitaquinesis não funciona, Vitaquinesis não existe. Porém, quando você vê que alguém muda a personalidade interna, seus pensamentos, como a aparência externa muda. Não vou dizer mudar a cor de um olho, mas as feições do rosto, o posicionamento do corpo. Algumas pessoas adquirem mais confiança, mais leveza, beleza, mas outras conseguem ficar mais pesadas, com cara de uma pessoa mais sofrida, Agora a questão voltando, às geishas, Será que as mulheres hoje podem ter, basicamente, puxar algum desses poderes? Porque, volto a dizer, quando a realeza passava, então a mulher plebeia, a mulher pobre, ela via a princesa. Então ali era impossível, assim como o camponês, que é um homem que trabalha duro na agricultura, não ver aquele guerreiro em cima de um cavalo e não se sentir, de alguma forma,
Não tem como fazer o eu me torno você. As pessoas fazem o eu me torno você. Ela se projeta na outra aparência arquetípica. Principalmente se a outra mostra mais poder, mais vigor, mais saúde. Porque, é claro, né, a realeza se alimenta melhor, trabalha pouco. Tem gente que cuida de toda aquela estrutura para a pessoa passar por aquele teatro, né? E assim como uma grande peça de teatro, né? Tem pessoas ali que cuidam de cada coisa e o ator somente vai atuar. E a vida desses reis e princesas era da mesma forma. A propaganda sempre foi uma questão muito poderosa. E por isso, quando se passava na frente dessas pessoas, essa mística era muito produzida. Porém, essa mística tem um efeito inverso, né? Entra na cabeça da gente. Então, no fundo, a gente tem certos arquétipos embutidos que a gente quer. Eu sempre chamo isso de anti-arquétipo. É aquela visão contrária ao que a gente quer. E assim, só que tem uma parte dessa visão arquetípica que, por exemplo, deve ser respeitada. Quando a gente fala de, vamos dizer assim, poderes pessoais, né? A gente vê assim, o que é a geisha, né? É só aquela mulher que usa um kimono, aquela roupa, aquele guarda-chuva, né, de madeira, né? E não, na verdade, você vai ver uma mulher que era uma eterna aprendiz. Inclusive, tinha as geishas mais velhas que ensinavam as mais novas, né? Então, tinha toda uma hierarquia. Mas a arte de delicadeza é uma parte que se perdeu do feminino sagrado. Para que é importante isso? Vamos pular de nível, vai. Gostaria que você avançasse em pensamentos e conhecimentos arquetípicos. Para que a mulher tem que ter esse delicado? A mulher, ela não tem noção do poder que ela exerce, principalmente para homens mais velhos e homens mais novos. E justamente por se colocar hoje como uma mulher que luta, que dá conta, que faz e acontece, a mulher hoje acabou sendo tratada dessa mesma forma nos ambientes de trabalho. O feminino já não é tão relevante. Por quê? Vai ser executado um trabalho e você sabe que você tem que ser técnico e você tem que executar. Mas será que é igual? Teria que ser igual mesmo as decisões do masculino e do feminino? Ou será que isso é um plano para que justamente diminua esse feminino e faça com que você haja de um jeito robótico, tanto homem quanto mulher? Na pirâmide de poder, isso pode estar sendo manipulado e você está, vamos dizer, o feminino está sendo abafado. Só que não tem jeito de você abafar no trabalho, esse feminino, e chegar em casa e falar, agora eu solto esse feminino. Não existe isso. Por exemplo, não é correto confundir as geishas como prostituta de luxo. Isso é uma visão totalmente errada, né? Uma mulher que se formava numa geisha, ela era uma mulher extremamente refinada. E ela desenvolvia canto, dança, música, poesia, tudo isso para oferecer o melhor que uma mulher pode, com sua delicadeza, com sua sensibilidade. Mas é engraçado que quando eu falar isso para você, hoje, dentro de você, tanto mulher quanto homem, vai soar uma coisa assim do tipo, isso é errado, porque isso está sendo feito para servir o masculino, né? Será que é para servir ou para manipular de forma correta o masculino e colocá-lo na posição que ele deve ter, né? Como do guardião, do protetor, daquele que se esforça por manter as coisas, a segurança do ambiente e tudo aquilo que precisa para que se desenvolva essa família, esse clã, né? Porque no Japão antigo tinha-se muitos clãs, né? Então ali você educava crianças, masculino e feminino. E essa mulher, você acha que é alguém que aprende canto, que aprende dança, que aprende música, poesia. No mínimo, já para aquela época, saber ler já era uma coisa assim, muito importante. Porque nós estamos falando de uma época que a maioria da sociedade, 80%, não sabia ler nem escrever. E talvez nem fosse tão necessário.
Então essas pessoas não tinham acesso a conhecimento. Provavelmente elas não conseguiam viajar mais do que alguns quilômetros. Então o que acontecia é que essas mulheres tinham a possibilidade de conhecer e ver coisas que as outras não tinham. Então quando a gente quer incorporar um arquétipo, a primeira coisa que a gente pensa assim, é na aparência. Lógico, tem uma parte sedutora da aparência, né? Uma parte que você pode estar utilizando numa vestimenta japonesa, né? Como a gente vê várias roupas aí, né? Aqui no próprio vídeo você vai ver algumas imagens aí de aparência japonesa, né? O que é bem sedutor também. Porém, nós estamos falando de algo além nos arquétipos, né? Como quando, por exemplo, uma pessoa consegue puxar só as características que eu falei agora. Quantas pessoas aqui no canal treinam a arte do canto, né? Que cantam a música inteira, por exemplo, que sabe uma dança, né? Não só dança com seu parceiro, né? Ou com sua parceira. Uma dança que eu digo, uma dança, vamos dizer assim, uma dança solo, que você consegue fazer uma apresentação do seu corpo, da sua sensualidade, da sua beleza, que você possa dançar isso, por exemplo, para o seu companheiro, né? E ao mesmo tempo nisso manifestar toda a tua delicadeza, toda a sua sedução, né? Então o conhecimento musical. Então hoje, veja, essa mulher que nós falamos agora de pouco foi programada para entrar no lugar do homem no mercado de trabalho, para até mesmo às vezes receber menos do que um homem. E tudo bem, está tudo certo, se a mulher consegue fazer o trabalho, porque às vezes o trabalho metódico é muito mais fácil para uma mulher do que para um homem, né? O homem talvez tenha uma disciplina maior, né, devido à sua força física, energia, né? Tem a ver com uma parte da bioenergia, isso, né? E tudo isso tem a ver com essas características que somente uma mulher pode oferecer. Mas esse oferecer, isso deveria estar ligado à família, aos filhos, ao companheiro, a parte da proteção dessa família, do cuidar, de nutrir essa família, né? Ao amamentar feminino, por exemplo, não é somente esse leite para as crianças. Esse amamentar é justamente nutrir a família de quê? Puxar a família para um nível maior, para um nível de segurança maior, para um nível de alimentação melhor, né? Porque se tem alguém que se preocupa com tudo isso, é a mulher. O homem às vezes se preocupa em se esforçar, trabalhar mais racional, mas o emocional está ali vendo todos os detalhes que o homem não vê, né? O livro Os Homens de Marte, As Mulheres de Vênus fala muito sobre isso, e é um papel que deve, acho que, ter que ser levado em consideração. Bom, então é isso por hoje. Eu vou parando por aqui, né, pra gente poder bater mais papo e a gente ir aprofundando pouco a pouco, tá? Mas a gente vai falar todos esses arquétipos, são vários arquétipos femininos de atração e de sedução, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe um comentário, compartilhe para alguém que você conheça, para chegar a pessoas novas também e o conhecimento chegar a mais pessoas, tá? Eu agradeço e tudo de bom, e eu me torno você.